Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, ministros presentes também, e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações, ministros e igrejas, irmãos de diferentes nações. Feliz Dia das Mães lá, a todas as mães lá na Bolívia. Que Deus as abençoe grandemente. E que Deus abençoe também grandemente a todo o povo de Deus, a todos os crentes em Cristo, nosso Salvador. E que Deus abençoe lá ao missionário Miguel Bermudes Marim, onde se encontra nestes momentos. Para esta ocasião, vamos ler em Isaías, capítulo 66, versículo 22, onde diz, capítulo 66, versículo 22 de Isaías, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Céus novos e terra nova. É o que aqui está prometido. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Podem sentar, queiram ter a bondade. Céus novos e terra nova. Os céus é a atmosfera onde há seres espirituais e do qual o apóstolo São Paulo nos fala em Efésios, nos diz em Efésios e em Colossenses. Colossenses não tem aqui. Diz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. E em Efésios, capítulo 2, versículo 2 também. Versículo 1 ao 2 diz, Ele vos vivificou, ou seja, Cristo, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar é Satanás. Agora, capítulo 6, versículo 12 de Efésios nos diz,
Porque não temos luta contra sangue, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aí podemos ver todas estas coisas que estão acontecendo no ar e que afetam os seres humanos. Porque a humanidade, todas as nações, estiveram sendo controladas pelo príncipe das trevas, que é o maligno diabo ou Satanás. Quando Cristo esteve no deserto, levado pelo Espírito Santo, esteve 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ali foi tentado pelo maligno Satanás, o diabo, o qual lhe fez uma oferta a Jesus em São Mateus capítulo 4, onde diz, no capítulo 4, versículo 8 em diante, levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. E chegaram os anjos e o serviam. E o serviram. Aí podemos ver que o diabo oferece a Cristo os reinos deste mundo e em São Lucas, capítulo 4, diz o mesmo com algo mais, para que possamos entender melhor. Diz, capítulo 4, versículo 5 em diante de São Lucas: o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aqui o diabo lhe diz que todos os reinos, essa potestade de todos esses reinos foram dados, foi-lhe dado essa potestade, esse poder ao diabo, a Satanás. E a quem ele quer, dá essa potestade. Foi uma oferta grande
Y le dice E diz que se postrado que se lo adoraba, postrado adorasse, toda esa potestad toda essa potestade de todos los reinos de del mundo todos os reinos do le mundo serían dadas a seriam Cristo. dadas a Cristo. O sea que vendría Ou a ser el seja, rey que mundial. se tornaria o rei mundial, quem governaria o mundo inteiro, Estando en el tiempo estando del Imperio Romano, no tempo do Império Romano, que que la estatua que vio el rey a Nabucodonosor estátua que o rei Nabucodonosor viu interpretó el e profeta Daniel o profeta Daniel interpretou en el capítulo 2, no capítulo 2, verso 1 versículo 1 al 45, ao 45, la estatua que vio el rei a Nabucodonosor estátua que o rei Nabucodonosor viu representa o reino dos gentios que começou com o rei Nabucodonosor e seu império representado na cabeça de ouro. Depois continuou a outra etapa representado no peito e braços de prata, que foi o reino ou império Medo-Persa. Depois continuou e passou a outra etapa, o reino dos gentios, ao ventre e coxas de bronze, que foi o império da Grécia. Começando ali com Alexandre o Grande. Depois passou a outra etapa, representada essa etapa nas pernas de ferro. E os pés de ferro e de barro de oleiro. As pernas de ferro veio a ser o Império Romano, o qual estava no tempo de Jesus, governando até sobre Israel. O Império dos Césares veio a ser, se tornou as pernas de ferro. Depois que caiu o Império Romano, então começou a etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Etapa que ainda permanece. Sendo que nos dias de Jesus estava o Império Romano governando, o reino dos gentios estava na etapa das pernas de ferro, correspondente essa etapa ao Império Romano. Se Cristo aceitasse essa proposta de Satanás, se tornaria o imperador romano naquele tempo. De alguma forma, seria coroado como o imperador romano e governaria o mundo inteiro com esse império romano. Se tornaria o César. Recordem que o César é um título que passava de um imperador romano a outro imperador romano. Mas no reino de Deus há um título muito importante e não é o César, mas o título de filho de Davi. Esse é o título que corresponde ao Messias Príncipe, a Cristo, para sentar-se sobre o trono de Davi e reinar sobre Israel e sobre todas as nações. E ele não mudou o título pelo título do César. O César, ou César. Vejam aqui. São Lucas capítulo 1, versículos 30 em diante diz:
Entonces el ángel le dijo, Disse-lhe então o anjo, este é o anjo Gabriel. entonces el ángel le dijo, Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque has hallado achaste graça diante de Deus. y ahora Conceberás e darás à luz um filho, y llamarás e su por-lhe-ás nombre o nome de Jesus. Este Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. ¿Qué trono le dará? Que trono David. lhe dará? O trono de Davi, portanto, ele é El David o Davi de ese reino. desse reino. No el César Não o César del reino romano, do reino romano, sino el David mas o Davi del reino de do David. reino de Davi e trono de David. de Davi, Por cual pelo qual es el hijo é o filho de David. de Davi. Este será grande, Este será grande, este será grande, este será grande e será chamado Hijo del Altísimo, Filho do Altíssimo. y el Señor Dios O le dará Senhor el trono Deus de lhe David, dará su o padre. trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado No não tendrá fin. terá fim. Y esto va de E isto vai también de acordo também a la promesa de Dios à promessa de Deus por medio del profeta por meio do Isaías, profeta Isaías, en el capítulo 5, verso no capítulo 9, 6 al 7, versículo que dice, 6 ao 7, que porque diz: un niño nos es nacido, Porque o menino nos es dado, nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, y se llamará su e nombre o seu nome será admirable, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Padre eterno, Pai da Príncipe eternidade, de paz. príncipe da paz. Do dilatado de su Do aumento do seu imperio y la governo paz, e no paz tendrá não haverá límite fim. sobre el trono de Reinará David sobre o trono de Davi y sobre e su sobre reino. o seu reino. Aqui teremos el Aqui trono de David, temos o trono de e o Davi reino e o reino de Davi, ao qual este niño que nacería, este menino que nasceria, este hijo que este sería dado, filho que seria dado, sería seria el heredero, o herdeiro, el cual o qual se sentará sobre o trono de Davi y e reinará sobre Israel sobre Israel y sobre, e sobre todas las naciones. as nações. Disponiéndolo y Para confirmándolo o en estabelecer e o juicio fortificar justicia desde em ahora, retidão e justiça desde agora e para sempre. el celo de Jehová O de los zelo do ejércitos Senhor dos hará Exércitos esto, fará isto. Ou seja, que será uma obra de Deus, lo que va o que a llevar al Mesías príncipe, o que vai levar o Messias príncipe a se sentar sobre o trono de Davi e heredar el reino herdar o reino de David. de Davi. Ahora vimos Agora vimos que hay una lucha há uma luta contra huestes contra espirituales hostes en espirituais el aire, no ar, que es la atmósfera, que é a atmosfera, llamado también chamado também cielo, céu, en donde onde y desde donde e influye desde onde influenciam sobre a raça humana, sobre todas las naciones, sobre todas as nações. pero de parte de Dios Mas da parte de Deus y de la dimensión de Dios, e da dimensão de Deus, passando passando da sétima dimensão à sexta dimensão, Deus envia ángeles Deus envia anjos aos crentes em Cristo, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, e é protegida por hostes celestiais. Em Hebreus capítulo 1, Em Hebreus capítulo 1, versículos 5 em adelante diz: 5 em diante diz: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: Quem de seus anjos faz espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo.
Luego el verso 14 Depois o versículo 14 desse mesmo capítulo, de desse Hebreus mesmo dice, capítulo 1 de Hebreus diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, esses anjos administradores trazem a palavra ao povo de Deus. E vejam, enviados, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação, ou seja, a favor dos crentes em Cristo, a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Agora, encontramos nas palavras de Jesus também, no capítulo 12, versículo 31 diz, São João 12, 31, agora é o tempo do juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto para mostrar o tipo de morte que ia morrer. E vejam, com sua morte, levantado na cruz, esteve atraindo para ele milhões de seres humanos através destes 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui. No capítulo 14, versículo 30 diz, no hablaré ya mucho con vosotros. já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Satanás, o príncipe deste mundo, queria ter a Cristo como rei do reino das trevas. Mas Cristo rejeitou, portanto, nem Cristo tem nada no reino do maligno, nem o maligno tem nada em Cristo, nem no reino de Cristo. Há outro lugar do qual fala, capítulo 16, versículo 11 diz, de São João também, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Agora, vimos o que são os céus, dos quais também São Paulo e São Pedro nos falam. Vejamos o que São Pedro diz. Se referindo à atmosfera como céu. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 em diante diz,
Segunda de Pedro, capítulo Segunda de Pedro, capítulo 3, 3, verso 8 em adelante diz, mas, versículo amados, 8 em diante não- diz: não Mas, ignoreis amados, esto, não ignoreis uma que para coisa, com el Senhor que um dia días para o como Senhor é 1000 como 1000 anos, anos, e 1000 anos e como 1000 um dia. anos como um dia. Também o Salmo 90, verso Também o 4, Salmo 90, versículo nos habla de lo 4, mesmo. nos fala do mesmo. El Senhor O não Senhor retarda su não promesa, retarda a sua promessa, según algunos ainda la que alguns tienen a têm por tardia. sino que es paciente Ele é para longânimo con nosotros, para convosco, no queriendo que não ninguno querendo que perezca, ninguém se sino perca, que todos senão que procedan todos venham al a arrepentimiento. arrepender-se. Es la paciencia de Dios É a paciência de Deus para para salvación. salvação. Es la paciencia de É a Dios y paciência de misericordia Deus e de misericórdia de Deus, porque Él desea porque Ele deseja que todos procedan al que todos arrepentimiento, procedam ao arrependimento, recibiendo a Cristo como recebendo a único Cristo como único y suficiente e Salvador, suficiente Salvador, para que reciban el para perdón de que sus pecados, recebam o perdão de seus y Cristo pecados lo e recibe Cristo con su sangre o limpia, recebe com seu sangue todo limpo de pecado, todo pecado, sean bautizados sejam en agua batizados em água no nome do Senhor, y Cristo los e bautice con Cristo os Espíritu batize Santo y com o fuego, Espírito Santo e fogo y e produza nas pessoas el nuevo o nacimiento. novo nascimento. Por tanto, es la paciencia de Portanto, Dios. é a paciência de Deus. Pero el día del Señor Mas o dia vendrá do Senhor virá como um ladrão. en el cual los Os céus passarão con grandes com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, e a terra e as obras que nela há serão descobertas, queimadas. Ou seja, que há aqui uma profecia de que os céus passarão com grande estrondo e a terra vai ser queimada, e as obras que há na terra, construções, cidades, todas essas coisas feitas pelo homem vão ser desfeitas. Serão desfeitas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como Havendo, pois, de perecer todas essas como no coisas, debeis vosotros que pessoas não deveis ser andar em santidade e piedade, esperando aguardando e e apressurando desejando para a venida ardentemente del a día de vinda Dios, do dia de en el Deus, cual los cielos em que encendiéndose os céus em fogo serão se desechos dissolverão e os elementos, e os elementos siendo quemados ardendo se se fundirão. fundirão, Ou seja, ou seja, que se vai encender, se que vão vai encender se os acender, cielos, vão se acender se os vai céus, encender vai se acender a atmosfera, a atmósfera se vai encender. a atmosfera vai se acender. Pero nosotros esperamos, Mas nós, segundo sus segundo a promesas, sua promessa, cielos aguardamos novos novos e terra céus nova, e nova terra, en las- en nos los cuales quais mora habita la justicia. a justiça. Hay un pueblo Há um povo que sabe que sabe que esta tierra vai que ser esta queimada terra y vai los ser cielos queimada también, e os céus também, o sea, la ou atmósfera, seja, a atmosfera, pero mas este pueblo está este esperando, povo está esperando, según la promesa de segundo Dios, a promessa de Deus, cielos nuevos. céus novos e terra nova. e terra nova. Ya vimos lo que son los cielos. Já vimos o que são os céus, ou seja, que virá Luego depois de ser quemados los de cielos, serem queimados os céus, a va a atmosfera, venir una virá uma nova atmosfera para el planeta Tierra. para o planeta Terra. Eso será luego Isso será depois de la gran da tribulación. grande tribulação Y luego e del juicio final. depois también. do juízo final também. Pero antes de eso Mas antes disso, habrá un reino haverá um reino de 1000 años de 1000 anos con el Mesías com o Messias, que gobernará que governará sobre Israel e sobre todas as nações. E isso será a restauração do reino de Davi, com o Messias príncipe sobre o trono de David. de Davi.
En ese reino de 1000 años Nesse reino de 1000 anos, habrá muerte, haverá morte, habrá pecado. haverá pecado também. Eso es durante el Isso reino é durante o reino milenial, milenial, el cual está o mostrado qual está mostrado en em Isaías Isaías, nos fala, Isaías, acerca sobre del milenio. o milênio. Nos habla la Escritura Nos fala a Escritura que en ese reino que nesse reino el niño morirá a criança morrerá de 100 años. de 100 anos. Un niño de 100 años, Uma criança de 100 anos, ustedes no lo han visto. vocês não viram, Pero si es un milenio mas se é um milênio, en donde se pueden vivir 1000 años, onde se podem viver 1000 anos, 100 años, 100 es anos una décima parte é um décimo de la vida da vida de una persona. de uma pessoa. Y digamos E digamos que se vive actualmente que se vive atualmente 70 a 100 años, 70 a 100 anos, la décima parte de a 70 décima son parte 7 años. de 70 são 7 anos, uma Y la décima criança. parte de E a 100 décima parte de 100 son 10 años. são 10 Un niño anos, también. uma criança também. Y la décima parte de 1000, E a décima São 100 parte de 1000 são 100 un anos. niño Uma en criança, términos em termos de tiempo. de tempo, de anos. Y el pecador E o de pecador 100 años de 100 será anos maldito. será maldito. O sea, Ou seja, que no podrá vivir que não poderá más viver de 100 años mais de 100 anos el pecador. o pecador. El pecador que logre O pecador vivir que mucho, consiga viver mais que muito, poderá viver, o mais que poderá será viver será 100 años. 100 anos. Será maldito, Será maldito. morirá. Morrerá. Y ahora, E agora, eso es el reino milenial, isso é o reino milenial, en donde onde la simiente de Abraham a semente de Abraão recibirá el reino receberá o reino conforme conforme a San Mateo, a São Mateus, Romanos. Romanos. A Romanos capítulo A 4, Romanos capítulo 4, verso 13. versículo 13. Dice, Diz: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão de la fe. ou a sua Herdeiro posteridade, mas del pela mundo. justiça da fé. Herdeiro do mundo. A Abraão Abraham y a su descendencia e a sua descendência foi dada essa promessa. el reino milenial O reino milenial estará gobernado estará governado por el Mesías príncipe, pelo Messias príncipe, un descendiente de de Abraham, Abraão. descendiente de Abraham. Descendente de Abraão. Veamos Apocalipsis Vejamos capítulo Apocalipse 11, capítulo 11, donde tenemos más información. onde temos mais informação. Versos 15 en adelante dice, Versículos 15 em diante diz: y hubo grandes voces en el cielo, O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: los reinos del mundo, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, y él e ele por los reinará siglos para todo de los sempre. siglos.
los reinos os reinos deste mundo virão a ser de Cristo. Cristo. E agora, podemos ver que está muito perto esse reino do Messias. É um reino glorioso, mas haverá algumas situações que serão controladas pelo Messias em seu reino. Vejamos aqui em Zacarias, capítulo 14, versículo 9 em diante diz: o Senhor será rei sobre toda a terra, ou seja, Deus, através do Messias. Naquele dia o Senhor será um e um seu nome. Vejam, no reino de Deus, Deus é um e um seu nome. No reino que Satanás lhe ofereceu a Jesus, se postrado o adorasse, vejam, a adoração desse reino é diabólica, satânica. A adoração ao diabo, paganismo, que vem do tempo de Nimrod, onde seu pai Cush, com Nimrod, fundaram esse reino lá. E a adoração, a religião foi diabólica, ao maligno. Tudo assim era dirigido. Sacrificavam crianças a esses deuses pagãos que tinham. E isso de inúmeros deuses de diferentes nações, deuses principais, isso vem do tempo de Nimrod e seu pai Cush, que era Cush, o intérprete desses deuses, desses espíritos maus, que eram adorados por meio da religião babilônica, a qual foi passando de império babilônico ao império medo-persa, do império medo-persa ao império da Grécia, grego, e do império da Grécia ao império romano, e do império romano passa aos pés de ferro e de barro de oleiro. Porque nos pés de ferro e de barro de oleiro é onde a pedra não cortada por mãos que a segunda vinda de Cristo será uma realidade no último dia. Vindo Cristo para estabelecer o seu reino, reclamar tudo que ele redimiu com o seu sangue, o planeta Terra, os seres humanos, todos os crentes nele, e o reino de Davi, para ser restaurado na terra, o qual é o reino de Deus na terra. Isso corresponde ao reino milenial, reino de 1000 anos do Messias, do ungido do Cristo. Mas antes disso, vem um tempo de tribulação. Vem um tempo onde
La tierra va a ser a terra enderezada vai ser endireitada por medio por meio de explosiones nucleares de explosões nucleares en una tercera guerra em mundial uma terceira guerra mundial y también e los também volcanes en os erupción vulcões em erupção y un sinnúmero de problemas e inúmeros grandes problemas que vendrán sobre la raza humana grandes que virão sobre a raça humana, que estão assinalados como as pragas que cairão sobre a raça humana en el tiempo, no tempo, en un lapso de tiempo de 3 años em um y período medio, de tempo de 3 anos e meio, que corresponde ao tempo do fim, o fin del tiempo. ou fim do tempo. Así terminará Assim terminará el reino de los gentiles, o reino dos gentios, con el juicio divino com o juízo divino sobre el reino de los gentiles, sobre o en la reino etapa de los dos pies de hierro y gentios de na barro. etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Durante esa etapa, Durante essa etapa, el anticristo o anticristo estará estará reinando, governando y e su reino seu reino en los pies de hierro nos pés de ferro e de barro de oleiro será será destruido destruído por el juicio divino pelo juízo divino que Dios que Deus trará trará sobre ese reino. sobre esse reino, Que son las plagas que são as pragas contenidas en las copas contidas nas taças que serán que vaciadas serão derramadas sobre la tierra sobre a terra y sobre todo la e séptima sobre copa, tudo a sétima taça, que es que é la que corresponde a que corresponde a este tiempo final. a este tempo final. Y esto va unido E isto vai unido a la trompeta final, à trombeta final, gran voz de trompeta, grande voz de o trombeta séptima trompeta, ou sétima trombeta, que son que são los dos olivos, as duas los oliveiras, ministerios de Moisés y os Elías, ministérios de Moisés e Elias, repitiéndose. se repetindo. Para ese tiempo Para esse tempo de 3 años y medio de la gran de tribulación, 3 anos e meio da grande tribulação, os crentes em Cristo, nascido de novo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estarán vivos que todavía estarão en la vivos tierra, ainda na terra, van a recibir la fe, vão receber a fé, la revelación a ser revelação transformados, para llevados serem por Cristo transformados e al seno, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. y los muertos creyentes E os en mortos Cristo crentes em Cristo serão serão ressuscitados em corpos imortais, corpos incorruptíveis, corpos glorificados, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, os mortos crentes em Cristo ressuscitados com corpos glorificados se reunirão com os crentes em Cristo que estarão vivos nesse tempo, e quando os virmos, seremos transformados. E depois, pois, estaremos uma temporada curta na terra de 30 a 40 dias, e depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. É importante conhecer as promessas de Deus para os crentes em Cristo. Porque você não pode crer numa coisa da qual não escutou. Como crerão se não lhes é pregado? E como será pregado se não há quem pregue? Portanto, sempre a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A mensagem de Deus correspondente ao tempo que a pessoa está vivendo. Antes da nossa transformação, receberemos a fé. A fé subirá a tal nível que obteremos nossa transformação.
ha sido llamada por algunos foi predicadores, chamada por alguns pregadores fe de rapto, fé de rapto, como la que tenía como a que tinha Enoque, que fue raptado para que no ver foi muerte, raptado para não ver morte, como a que tinha o profeta Elias, que foi raptado para não ver morte, y así por el estilo. e assim por diante. Estamos en un tiempo Estamos em um tempo en que em que la voz, o a voces, voz ou vozes, los 7 truenos de os Apocalipsis, 7 trovões de capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, le van a dar la fe vão dar a fé para ser transformados y para raptados, serem transformados e raptados a todos os crentes em Cristo que están ordenados que estão para ordenados ser transformados para serem e transformados ir a la cena e ir à de ceia las bodas del das Cordero. bodas do Cordeiro. Esos son los que forman la iglesia Esses são os novia que del Señor. formam a igreja noiva do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Esos son los elegidos de Esses Dios, são os eleitos de Deus, los escogidos de Dios, os escolhidos de Deus, los predestinados de os Dios. predestinados de Deus. Esos son Esses são los que tienen sus nombres os que têm seus escritos nomes en el escritos cielo, en el libro no céu no livro de la vida del da Cordero. vida do Cordeiro. Esos son aquellos de los cuales Esses San são Pablo aqueles dice, dos quais São Paulo disse: nuestra ciudadanía está en los nossa cielos, cidadania está nos céus, de donde también de onde esperamos também al Salvador, esperamos o Salvador, al Señor Jesucristo, o Senhor el Jesus cual Cristo, transformará el que cuerpo transformará de la humillación nosso nuestra, corpo de humilhação, para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, com o eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Esto es una promesa divina Essa é uma promessa divina dada pelo Espírito Santo através do San do Pablo. apóstolo São Paulo. Por tanto, Portanto, siendo creyentes sendo en crentes Cristo em Cristo las promesas que e Él, as por medio de sus promessas apóstoles, que Ele, por meio dos seus apóstolos, ha hecho fez para su iglesia, para a sua igreja, permanecemos firmes, permanecemos firmes, esperando nuestra esperando nossa transformación. transformação. Y si alguno E se alguém parte o muere parte físicamente, ou morre fisicamente, pois espera no paraíso la resurrección, a ressurreição, porque Cristo irá porque Cristo al irá paraíso pelo y paraíso los traerá e os trará todos los creyentes a que todos están en os el crentes que estão no paraíso, paraíso, traerá a la tierra, os trará à terra para darles un cuerpo dar um físico, corpo físico eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Eso será la resurrección. Isso será a La ressurreição. resurrección A ressurreição en cuerpos em corpos glorificados, corpos imortais, corpos incorruptibles. incorruptíveis. Y para los que están vivos, E para os que estão vivos, já, por cuanto nuestros cuerpos porquanto nossos corpos vienen del polvo de la tierra, vêm do pó da ya terra, la tierra já a terra, que va a usar Cristo para nuestra transformación, ya la tenemos. que vai usar Cristo para nossa transformação, já temos uma transformação. Y así, E assim, luego estaremos siempre depois estaremos sempre con el Señor. com o Senhor. Todo eso Tudo isso es antes é de antes la gran tribulación. da grande tribulação. Entonces empezamos a hablar Ou seja, começamos a falar lo correspondiente a la o eternidad. correspondente à eternidade, Luego pasamos depois passamos a lo que es antes de la eternidad, ao que é antes da eternidade, o juízo final, para lo cual hay una para o resurrección, qual há uma ressurreição, que es la segunda que é a resurrección de segunda todos los que han ressurreição vivido, de todos os que viveram no planeta Terra, y e, excepto exceto los creyentes en Cristo, os crentes em Cristo, que ya estarán en cuerpos glorificados, já estarão em corpos glorificados, já terão ressuscitado os que morreram, excepto aquellos e exceto aqueles que resucitaron que con Cristo, ressuscitaram com Cristo quando Cristo ressuscitou, en San Mateo, em São Mateus, capítulo 27, capítulo 27, verso 51, versículo 51 em diante. en el reino milenial No reino milenial y para el reino e milenial, para o reino milenial, antes de comenzar el reino antes de milenial, começar o reino milenial, ocurre ocorre la resurrección a ressurreição de los muertos en Cristo, dos mortos em Cristo, creyentes en Cristo. crentes em Y Cristo. aún antes E ainda de antes comenzar de começar a grande tribulação, ocurre ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, que é
chamada em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, a primeira ressurreição. E vejamos aqui o que nos diz dessa primeira ressurreição e a bênção que haverá para as pessoas que tiverem parte na primeira ressurreição. Capítulo 20, versículo 4 em diante diz: Vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a dos crentes em Cristo, que vão reinar com Cristo por 1000 anos, onde vão ser reis, sacerdotes e juízes. Vimos que este tempo em que vivemos é o tempo final. E neste tempo final o ciclo é que as promessas correspondentes a este tempo final as estivemos vendo. Os sinais e profecias estiveram se cumprindo, sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das pessoas confundidas por causa, pelo temor e a expectativa das coisas que hão de vir. Ou seja, o som do mar e das ondas, ou seja, os maremotos ou tsunamis, e assim por diante. Vimos todos esses sinais. E carros de fogo ou discos voadores aparecendo nos céus, nos ares, no ar, e na terra as pessoas com muito temor. E com as coisas que os cientistas estão descobrindo dos problemas do meio ambiente, de terremotos como está descoberto, revelado pelos cientistas, terremoto para Califórnia, Los Angeles, Califórnia, Hollywood, e todos esses lugares serão destruídos com um grande terremoto que está sendo anunciado pelos cientistas e que concorda com as Escrituras, o qual o mais seguro vai afetar todas as costas dos países que fazem fronteira com o Pacífico. As costas do Pacífico de todos os países da América Latina vão ser afetadas com o maremoto ou tsunami e o terremoto. Ou seja, que há um grave perigo para o continente americano completo. Mas ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem o alto, nem o baixo. Nada poderá nos afastar
el amor de Dios do amor de Deus, que es en Cristo Jesús, que é em Cristo Jesus, Señor nuestro. nosso Senhor. Aunque la tierra tiemble Mesmo que a terra trema y los montes se e os traspasen al montes corazón del mar, transpassem o coração do mar, no temeré não temerei mal algum, porque el Señor porque o Senhor estará estará conmigo. ¿Y con quién comigo más? e com quem mais? Cada uno de ustedes Com también. cada um de vocês também. Que si el cuerpo físico muere, Que se o corpo físico morrer, la persona sigue a viviendo, pessoa continua vivendo, porque la persona es porque a pessoa é alma, espíritu espírito e corpo. O que morre é o corpo físico. O espírito é outro corpo de outra dimensão, um corpo angelical que os crentes têm. Nesse corpo continua vivendo a alma de cada crente em Cristo, vai viver no paraíso. Portanto, não há nenhum problema para os crentes em Cristo. E os que estiverem vivos até a vinda do Senhor, ao completar sua igreja e levantar-se do trono de intercessão no céu e tomar o título de propriedade, o livro dos 7 selos, ou selado com 7 selos, e abri-lo no céu e trazê-lo à terra, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. No capítulo 5 de Apocalipse, toma o livro, o abre no céu, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 8, e o traz à terra, aberto, e entrega a um homem. João lá, tipo e figura de quem recebe esse título de propriedade no último dia. E isso está ligado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para receber a fé, para serem transformados e raptados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O que esses 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo, já não como cordeiro, mas como leão, clamando como leão, falando como leão, o conteúdo desses 7 trovões, o que fala, o que revela esses 7 trovões, que é o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, será o que dará aos crentes em Cristo a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como escutar a pregação do Evangelho de Cristo, onde se dá a conhecer o mistério da primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, levando nossos pecados, para com seu sangue nos limpar de todo pecado e nos transformar, produzir uma transformação em nossas vidas, produzir o novo nascimento, onde obtemos o corpo angelical ou espiritual, chamado o anjo que cada pessoa tem, e isso é, ao receber o Espírito de Cristo, que a pessoa recebe o novo nascimento, nasce de novo. Depois, com a revelação divina da segunda vinda de Cristo do 7º selo, no cumprimento da segunda vinda de Cristo, quando se cumprir, obteremos a revelação e a fé que gira ao redor da segunda vinda de Cristo para serem transformados fisicamente e obter o corpo físico, imortal, incorruptível e glorificado. Sem o que disseram esses 7 trovões, que é a voz de Cristo falando como leão, não se pode realizar a transformação dos vivos em Cristo e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. A voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge, o qual é o anjo forte, que desce do céu em Apocalipse 10, é Cristo falando
su mensaje final sua mensagem final para su iglesia, para a sua igreja, hablando en medio de su iglesia falando no meio da sua igreja en el día postrero. no Para último eso dia. es Para que isso está é prometida la segunda que está venida de prometida a Cristo, segunda vinda de Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los porque cielos, nossa cidadania está nos porque céus, hemos nacido de nuevo porque al nacer, nascemos de novo ao nascer, de nuevo nacemos del cielo, de novo porque el nascemos do céu, nacimiento porque o novo nascimento no es terrenal, es não é terreno, celestial. é celestial. Nicodemo pensava que era Nicodemos nascimento terrenal, pensava que era o que nascimento entrava no ventre terreno, de sua madre e entrava no nasceu de novo. ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas Cristo disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar al reino de Dios. ao reino de Deus. Y a los creyentes en Os Cristo, crentes em Cristo, nacidos de nuevo, han entrado nascidos de novo, al reino de Dios, já entraram ao al reino de Deus, ao reino de Cristo, de nuestro Cristo, nosso Salvador. Salvador. En la esfera espiritual Na esfera espiritual, están estão en el reino de Cristo. no reino de Y Cristo. ahora les falta la esfera E agora física, el cuerpo lhes físico, falta a esfera física, o corpo físico, que corresponde al que reino de corresponde Dios ao reino de físicamente, Deus fisicamente, el cual será o qual será cuerpo nuevo, o corpo novo, inmortal, imortal, incorruptible incorruptível y glorificado. e glorificado. Dios dice, aquí yo Deus hago disse: nuevas eis que todas faço cosas. novas todas as coisas, Tierra nueva, terra nova, cielos nuevos, céus novos, cuerpo nuevo corpo novo y e reino nuevo, el reino del Mesías. reino novo, o reino do Messias. Vamos a verlo aquí Vamos ver aqui, de nuevo de novo, en Apocalipsis 11, em Apocalipse 15, 11, verso 15 en adelante. versículo 15 em El diante. séptimo ángel tocó la trompeta y hubo O grandes sétimo voces anjo tocou a sua voces del trombeta e cielo houve no que céu decían, grandes vozes que diziam: "Los reinos del mundo os reinos do han mundo venido a ser vieram a de ser nuestro Señor de nosso y de Senhor su Cristo, e do seu y él Cristo, reinará por los siglos". e ele reinará siglos. para todo sempre. Los 24 ancianos que estaban sentados E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, diciendo, dizendo: te damos gracias, graças te damos, Señor, Senhor, Dios Deus Todopoderoso, Todo-Poderoso, el que eres que eras y que eres e que y que has és de venir, e que hás de porque vir, has tomado tu gran poder y has reinado. porque tomaste teu grande poder e reinaste. Y se iraron las naciones, y tu reino Iraram-se as nações, e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu pacto foi visto no seu templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Aí tem o terremoto novamente. Estamos em um tempo fisicamente perigoso para os seres humanos, pelo qual é bom tomar as precauções quando há temporada de tempestades. É preciso segurar a casa, as janelas e ter para segurar as portas. E se o teto é de zinco, segurar o zinco para que o vento não leve, segurá-lo com cabos que são colocados e amarram na terra ou em certas partes em ferros que enterram na terra para ir amarrar os cabos ou em alguma parte da parte de baixo da casa. Amarrar aí os cabos para que o zinco não seja levado. Se a casa é o teto de zinco. E estar preparado sempre nas temporadas de tempestades. E também agora
estão en su apogeo em seu apogeu la etapa a de etapa los terremotos, que eso dos es todo el año. terremotos, que isso é todo ano. Uno también tiene que saber A pessoa também tem que saber cómo cuidarse y como se cuidar de e su como familia cuidar da sua família en caso em caso de un terremoto. de um terremoto. Es mejor estar preparado. É que melhor no pase estar preparado e que suceda algo não aconteça nada y usted no sepa. do que não estar preparado e aconteça algo e você não sabe o que vai fazer. Tenemos que proteger Temos que la familia proteger a família tenemos que e protegernos temos que nos proteger individuos cada como uno. indivíduos, cada um também. Así es que Assim que es importante tomar é importante todas tomar las precauciones todas as precauções necesarias. Si necessárias usted desea se você deseja escapar en algún escapar em algum momento momento de um natural, desastre natural, tormenta, de tempestade, terremoto, tsunami, tsunami, maremotos, maremotos, de todas estas cosas. de volcanes todas también. essas coisas, Por vulcões ejemplo, também. Puerto Rico no Por sabemos aqui, por Porto Rico, não sabemos de ningún volcán, de nenhum vulcão, pero mas Centroamérica a América Central está llena de volcanes. está cheia de vulcões. Y otros países E outros países de la América da Latina América Latina y Norteamérica e deben América tener do también Norte devem ter também algunos volcanes en alguns algunos. vulcões em alguns territórios. Por lo tanto, Portanto, Temos que estar preparados, temos que saber, estar preparados, saber pelo menos como hacer para fazer para salir sair da casa si un terremoto se um ocurre, terremoto ocorre, saber lo que hay que saber o que é preciso E se ser não feito. podem sair? E se não podem sair, hacer, saber saber cómo tiene que como protegerse tem que dentro. se proteger de la dentro casa. da casa. Y también E também si compra se compra 5 libras de arroz, 5 libras de arroz, uns 2,5 kg, então para caso de un problema, compre um pouquinho mais para caso de um como se hace problema en ou como tiempo de tormentas, é feito em tempo de su latita de tempestades, galletas, sua latinha de bolachas e seu café, agua también, a água também embotellada, engarrafada y e alguna comidita alguma comidinha enlatada. enlatada. Eso nunca está de más. Isso nunca está demais. Y lo puede E renovar cada o tiempo. pode renovar a cada Renova tempo, traz e usa nova a que está e usa a já que está muito tempo já na casa. muito tempo em casa. Ou Ou seja, isso seria de iríamos por adelantado. comprar adiantado. Isso é para tomar Isso é para tomar precauções. Devem ser feitas essas coisinhas pelo bem-estar da família, pelo bem-estar de todos. Porque em um caso de desastre, não vai estar buscando onde estão os seus vizinhos que quer que te dê algo e foi você quem não tomou precauções. Não pode tirar o que o vizinho fez tendo precauções. Bom, também não pode esperar que os demais estejam obrigados a ajudá-lo. É você, com sua família, quem tem que fazer sua parte e se sobra algo do vizinho ou algum amigo e pode compartilhar com você, pois o agradece. Mas não pode tirar os alimentos de seus filhos para dar a você e aos seus filhos. Mesmo que pode, então, dar um pouquinho nada mais. Também não se vai dar algo, não pode esperar que te dê tudo o que você necessita, porque cada um armazenou conforme a sua necessidade. E quem armazenou um pouquinho mais para a necessidade, sua necessidade e de alguma outra pessoa que se vê em aperto e que não tenha sido negligente, os negligentes sempre têm problemas. Depois se queixam que ninguém os ajuda.
y después exigen e depois exigem que están obligados a que ayudar. estão obrigados a ajudá-los. Pero Mas cada cual está cada responsabilizado está responsabilizado por si mesmo y por su familia. e pela sua família. Ahora los creyentes en Cristo Agora os crentes em se Cristo ayudan unos a los otros se ajudam uns aos outros também. Pero cuando ven un vago, Mas quando vem um en el tiempo de preguiçoso, São Paulo y São no Pedro, tempo de São Paulo e cuando São veían Pedro, uno que era vago, quando via um que era preguiçoso, Paulo dijo, el que no trabaja, Paulo que disse: no quem não trabalha, que não coma. el que no trabaje, Quem que não no coma, porque trabalhe, había que não personas coma, porque havia pessoas que não gostavam de trabalhar e iam de casa em casa para comer, para que les dieran comida para de casa que en lhes casa. desse comida de casa em casa. Ou seja, Que los alimentos que tenían que os alimentos que para la tinham familia, para a família, tenían que darle a esa então tinham persona, que dar a essa que pessoa lo que hacían que o que faziam era pasándola de vagos passando sin querer trabajar. de preguiçosos sem querer trabalhar, vivendo dos demais. San Pablo corrigió eso São Paulo corrigiu isso y fue fuerte e foi forte cuando habló quando falou de ese problema. desse problema. Agora, Antes de llegar a los cielos nuevos, antes de chegar os céus novos e a terra nova, vean, vejam, tenemos que pasar temos que passar por un momento, un tiempo de apretura. por um momento, um tempo de aperto, Y en ese tiempo e nesse tempo va a ser el cumplimiento de la venida del vai Señor. ser o cumprimento da vinda do Senhor. En ese tiempo, Nesse tempo, los siete truenos, la os revelación sete de los trovões, a siete truenos, revelação dos sete trovões, los siete truenos, os es sete la voz de Cristo, trovões, que é a va voz de a Cristo, Cristo hablar, vai Cristo falar à sua igreja, y eso será e isso será hablando falando con voz tronante. com O sea, voz trovejante, ou los siete seja, truenos hablando a os su sete iglesia, trovões falando à sua igreja, revelándole revelando el misterio o mistério de su venida. da sua vinda. Para ese tiempo, Para esse tempo, los creyentes en Cristo van a os estar crentes em Cristo vão estar pasando momentos passando momentos de aperto y e, en medio de esa situación no meio dessa situação, ocurrirá ocorrerá la resurrección de los a muertos en ressurreição Cristo, dos mortos em Cristo, para o qual haverá um terremoto muito grande, profetizado, como foi no tempo da ressurreição de Cristo e os santos que ressuscitaram com Ele. E haverá uma confusão tão grande a nível mundial que nem vão perceber que houve uma ressurreição como aconteceu no tempo de Jesus Cristo, que nem seus discípulos perceberam que tinha ocorrido a ressurreição. Ressuscitou Cristo e os santos do Antigo Testamento e apareceram a muitos na cidade. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, e assim por diante. E os filhos de Jacó, por meio das diferentes, a ressurreição por meio, nessa ressurreição, foram os do Antigo Testamento. Jacó, Raquel, a amada com a qual ele se casou, a noiva amada, também Leia, ressuscitou, e seus filhos, todos eles jovenzinhos, Abraão jovenzinho, Sara jovenzinha, e assim por diante. Foi lá, e assim vai ser neste tempo final. A ressurreição dos apóstolos, com todos os crentes do tempo dos apóstolos, os crentes do tempo de São Paulo, com todos os ministros também, os crentes de cada etapa da igreja, incluindo
los creyentes os crentes deste tempo final, deste que tempo mueren final que físicamente, já morreram fisicamente, ressuscitarão em corpos eternos. E os que estivermos vivos, seremos transformados. luego Depois de uma temporada corta, de uma temporada curta, digamos, estreando o novo corpo aqui na Terra, ya adoptados, já adotados, pues la adopción pois a adoção é la redención a del redenção do físico, corpo físico, la transformación a transformação de nuestros cuerpos. dos nossos corpos. Y luego de E depois 30, 40 de días, 30 a 40 dias, seremos arrebatados al cielo, com Cristo ao céu, à casa do Pai Celestial, a ceia de las bodas del das Cordero, bodas do Cordeiro, que durará 3 años y medio la fiesta 3 de la anos cena, e meio, a festa da ceia das bodas do Cordeiro. mientras en esta tierra Enquanto nesta terra estarão passando por 3 anos e meio los juicios, por los juicios pelos de juízos la gran da grande tribulação. estará pasando Estarão passando todos todos os que ficaram na terra, as virgens insensatas que eram crentes em Cristo, que não tinham azeite em suas lâmpadas, ou seja, que não tinham o Espírito Santo, não tinham nascido de novo consequentemente, y ni se dieron e cuenta nem perceberam de la venida del Señor, da vinda do Senhor, ni que nem que as virgens prudentes entraram com ele às bodas e se fechou a porta. luego Depois, regresaremos con Cristo regressaremos com Cristo à terra para começar com Cristo o reino milenial. Depois haverá uma batalha, porque o diabo, ou Satanás, que antes de começar o milênio, o reino, durante esse tempo, para começar o reino, no capítulo 20, versículo 1 ao 3, um anjo forte que desce do céu com uma corrente em sua mão, atou o diabo, acorrentou e o lançou ao poço do abismo por um tempo, ou seja, por 1000 anos. Depois que os 1000 anos sejam cumpridos, forem cumpridos, será solto, se soltará, ou soltarão, e voltará a enganar as nações. E tentará dar um golpe de Estado ao Messias e seu reino. Mas descerá fogo do céu e os destruirá. E depois aí virá a ressurreição de todos os mortos, para serem julgados os mortos desde o tempo de Caim para cá. E serão julgados por todas as coisas que fizeram estando em seus corpos de carne. Serão ressuscitados novamente em corpos de carne. Estarão igual como eram no tempo em que viveram na terra. E aí por isso é que o diabo trata de usar todas as pessoas para dar um golpe de Estado no reino do Messias. E depois começa o juízo final. E ao terminar, quem foi condenado é lançado no lago de fogo, onde está o diabo, o falso profeta, o anticristo e a besta. E quem não foi achado escrito no livro da vida, porque foi ou apagado ou porque nunca esteve escrito aí, também será lançado no lago de fogo, onde será seu corpo, espírito e alma aniquilado completamente. Será queimado em corpo, espírito e alma.
E entonces la tierra pasará então a terra passará também por fogo para queimar todo germe, toda doença, toda enfermidade, todo espírito mau, todas as coisas más que há sobre a terra. E o que há no ar, na atmosfera, também será queimado. E, consequentemente, o reino completo das trevas será queimado. E será aniquilado completamente. Deixará de existir. Todo o mal deixará de existir. E depois a terra será restaurada. A vida eterna serão céus novos e terra nova. Uma terra nova e um céu novo, um novo céu. Um planeta Terra que recebeu uma transformação e pelo qual é uma nova terra, como o corpo que receberemos será um corpo novo, um corpo glorificado. E aí eu vou estar com Cristo e quem mais? Cada um de vocês também. Nessa terra nova, onde haverá uma cidade chamada a Nova Jerusalém. Quanto ao terreno, esse monte surgirá do coração da terra por meio dos vulcões. Quanto aos seus habitantes, pois serão os que vêm do céu com Cristo, sua igreja e os santos do Antigo Testamento. E todos os que no juízo final receberam vida ali, que não foram condenados. Portanto, é importante conhecer todas essas promessas de Deus para os crentes em Cristo, para que nossa fé esteja bem fundada em Cristo e suas promessas, sabendo que viveremos eternamente com Cristo em seu reino. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus, estará no território que hoje é chamado Israel. Será uma cidade de 1.500 milhas, ao redor de 1.500 milhas de comprimento, 1.500 milhas de largura e 1.500 milhas de altura também, aproximadamente 2.400 quilômetros, ou seja, que é uma cidade que cabe uns quantos milhões de crentes. Essa cidade, essa Nova Jerusalém, a cidade de Deus, terá o nome de Deus. E aí estarão todos os crentes em Cristo. Essa é a cidade que Abraão buscava. Uma cidade cujo arquiteto é Deus. Arquiteto e construtor é Deus. E nessa cidade, os primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Ou seja que, sendo tão alta de 1.500 milhas de altura, vão estar nessa cidade de acordo ao tempo em que viveram. Os crentes em Cristo, os cristãos, ou o cristianismo começou no tempo dos apóstolos. Por isso, terá portas e muros com nomes escritos ali.
diz que essas portas e esses muros terão nomes. Por exemplo, o versículo 14 do capítulo 21 de Apocalipse diz: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, de Cristo. É importante saber estas coisas. Vejam também, o versículo 12 diz: tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Essas 12 portas, cada porta tem o nome de um dos filhos de Jacó. Rubem, de Rubem até Benjamim. E o muro terá 12 nomes também, que são os nomes dos apóstolos do Senhor. Agora não pense que o nome de Judas Iscariotes vai estar ali, porque ele perdeu essa bênção e, consequentemente, outra pessoa, outro apóstolo foi colocado em seu lugar. Assim que a posição ou o lugar não se perdeu. Quem se perdeu foi quem podia ser um bom candidato, mas vendeu o Senhor. E a bênção passou a outra pessoa. Outra pessoa veio ocupar o lugar de bênção que estava ocupando Judas Iscariotes. Os apóstolos estarão também à porta da cidade, porque Cristo disse no capítulo 19 de São Mateus, capítulo 19, versículos 26 ao 30, e capítulo e também em São Lucas, em São Lucas foi dito também que eles vão ocupar 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. 12 tronos para 12 apóstolos, que estarão como juízes, porque o reino do Messias é teocrático e estará fundido com a monarquia de Davi. Vejam, no tempo dos juízes, Deus reinava através dos juízes. E no tempo dos reis, Deus reinava, ou os reis reinavam para Deus. O reino do Messias vai ser glorioso. O reino milenial. Mas mais glorioso vai ser a eternidade. Vejam, na eternidade, e para a eternidade diz
que ali no había templo. não havia templo. Y que allí E que no ali habrá noche, não haverá noite, ni luz del sol. nem luz do sol. ¿Por qué? Porque la Por quê? columna de fuego Porque a coluna de fogo, presença de a Deus. presença de Deus y de Cristo e de Cristo alumbrarán iluminarão esa ciudad. essa No cidade. habrá noche. Não haverá noite nessa cidade. Y no habrá que pagar luz E não eléctrica terá que pagar luz elétrica, tampoco, ni agua tampoco. nem água. Del río Haverá um que rio sale del trono de que Dios. sai do trono de Deus También está e também la está columna de fuego a alumbrando. coluna de fogo iluminando nessa cidade. Não haverá noite. Todo será. Tudo será dia, às 24 horas. Entonces se podrá decir Então, sim, se poderá las dizer 24 horas del día. às 24 horas do dia. El capítulo 21, verso O capítulo 21, versículo 22 en adelante dice: 22 "No vi em en diante ella diz: templo, Nela não vi porque o templo, Senhor Deus porque o seu Todo-Poderoso templo é o Senhor Deus es el templo de Todo-Poderoso ella y el e Cordero. o Cordeiro. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna A cidade não que necessita brillen nem en do ella, sol nem da lua para porque que la nela gloria de Deus resplandeçam, la ilumina, pois a glória e de el Deus a Cordeiro ilumina es su e o lumbrera. Cordeiro é a sua lâmpada. Y las naciones que As hubieran sido nações salvas andarão à sua andarán a la luz luz de ella. E e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas nunca, não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que são inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa cidade é para os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a cidade da qual eu sou um cidadão. E quem mais? Cada um de vocês também. Essa cidade estará na terra, no território onde atualmente está Israel. Os céus atualmente estão contaminados, a terra está contaminada, tudo está contaminado, mas os novos céus e a nova terra não haverá contaminação. Tudo será novo. E até nossos corpos, que estão contaminados desde a queda do ser humano no Jardim do Éden, já não estarão contaminados, mas que serão corpos eternos, imortais, incorruptíveis, glorificados. Quando Deus cumprir o que diz, eis que eu faço novas todas as coisas, e começa conosco. O mesmo plano de redenção é para a Terra, para o planeta Terra com seus céus, sua atmosfera. Desejamos que chegue em breve esses novos céus e nova terra, mas faltam 1000 anos e algo para que cheguem. O reino milenial não é os novos céus e a nova terra. É um lapso, um período de tempo onde estaremos com Cristo reinando, onde Cristo, como filho de Davi, toma o trono e o reino de Davi, ao qual ele é o herdeiro. Nesse reino, eu vou estar. No reino milenial, vão estar outras pessoas. Quem são? Vocês também. Juntamente com os santos de outros tempos, de outras eras e de outras dispensações.
y en la tierra nueva e na terra nova también também yo voy a estar. eu vou estar. Y eso es por elección. E isso é por eleição divina. Los creyentes en Cristo, Os crentes em Cristo, as virgens con aceite en sus prudentes, lámparas, com azeite em suas lâmpadas, estarão allí. ali. Y por consiguiente, E, Cristo consequentemente, es el rey, Cristo é o rei su iglesia e novia sua es igreja noiva é a rainha. la ayuda idónea A ajuda idônea de Cristo, de Cristo, del segundo Adán, do segundo Adão, para asistirle o assistir en todas las cosas. em del todas reino. as coisas do reino. En palabras más claras, Em palavras es mais claras, su iglesia el é sua gabinete igreja o gabinete del rey, de do Cristo, rei, de Cristo, de su gabinete, do seu gabinete, del poder do poder político del reino, político do reino, del poder religioso do del poder reino, religioso do reino, del poder político, do pues son poder reyes y político, sacerdotes pois los são creyentes reis e en Cristo, sacerdotes os crentes em de Cristo nuevo, nascidos de novo, del do campo campo espiritual o religioso, espiritual religioso, son são sacerdotes os crentes em Cristo, da ordem sacerdotal de Melquisedeque, da a ordem sacerdotal do céu, da Jerusalém celestial. E Cristo é o juiz, e os crentes em Cristo são juízes com ele. Ou seja, que serão o gabinete do juiz que julgará os vivos e os mortos de Cristo. E, consequentemente, são o gabinete do poder judicial de Cristo, do reino de Cristo. Porque os santos julgarão o mundo e até aos anjos. Diz por aí pelo capítulo 3 de 1 aos Coríntios, ou capítulo 2. Vou dar a citação exata para que era o 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Céus novos e nova terra, terra nova, onde morará a justiça e a paz. E para estar ali, a pessoa terá recebido Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso é que saberá, estará consciente que vai estar nessa terra nova, sob esses céus novos, em um reino eterno com Cristo, que será um reino não somente terreno, mas um reino que cobrirá toda a criação. Um reino que cobrirá o terreno, cobrirá todos os planetas, todas as galáxias, e cobrirá também o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo invisível. Por isso é que necessitamos o corpo novo, corpo glorificado. Quando formos transformados, ainda estaremos aqui na Terra. Se alguém se for antes, não tem problema. Dá um passeio no paraíso e o vê e depois regressa na ressurreição.
Lo único que no puede trabajar O único é que não pode trabalhar en este tiempo final, neste si se tempo va final se antes, for antes las cosas de as trabajo coisas que hay de en la trabalho que eu na no las obra podrá llevar a cabo, não as poderá porque está en el realizar porque paraíso, já vai estar no descansando de los paraíso trabajos descansando terrenos. dos trabalhos terrenos. Por eso, Por isso, mantengamos mantenhamos nuestra salud nossa saúde bien, bem, cuidando siempre de nuestra salud, cuidando sempre da nossa no saúde, haciendo desarreglos que afecten não nuestra fazendo salud. desarranjos que afetem nossa saúde, mas cuidando Y dela. si tenemos para comprar vitaminas, E se temos para comprar vitaminas, também darle sus vitaminas, dar suas vitaminas, ya que já que en una comida común em uma comida uno no comum obtiene todas las a vitaminas y pessoa não minerales, obtém todas as vitaminas e minerais que o corpo necessita. y el que pueda E quem puder, então, puede dar un poquito más pode dar um pouquinho de mais vitaminas y minerales de al cuerpo, vitaminas e minerais ao para que corpo, esté para que muito esteja muito melhor. pero es el que pueda y Mas isso é quem puder e quem el quiser. beneficio pues es para la O persona, benefício é para a pessoa e a pessoa é quem decide cómo va a usar decide como vai usar dinheiro. seu dinheiro. Este es un tiempo Este é um tempo en que la gente em que as que no pessoas conoce a Cristo que não conhecem a Cristo deseará morirse en algún desejarão morrer em alguns momento. momentos. Quem conhece a Cristo, Mas quem deseará conhece a continuar Cristo vivendo desejarão para continuar trabajar vivendo para en la obra do trabalhar Senhor, na obra do Senhor até que transformado seja transformado e depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. cielos nuevos Céus y novos tierra nueva. e terra nova. Hemos viajado Viajamos en el mensaje na mensagem desde nuestro tiempo, desde nosso desde el Génesis, tempo, desde hasta Gênesis até Apocalipse, capítulo 22. capítulo 22. Hemos dado un recorrido por Demos toda la um Escritura percorrido por toda a Escritura para ver esta bendición esta bênção prometida para todos los creyentes os crentes em Cristo. cuando se entre a la eternidad. Quando se entra na Ahí eternidade, nadie tendrá que construir aí su ninguém casa. terá que construir sua casa. Los creyentes en Cristo Os ya, crentes em Cristo já, Deus Deus se las tendrá. as terá preparada. Para el milenio, Para o milênio, sí, sim, haverá construcción de casas. construção de casas. Pero los creyentes en Cristo Mas os crentes em Cristo, no sabemos si não sabemos podrán construir, se poderão construir, si tendrán necesidad de una se casa. terão necessidade de uma casa. Porque en un cuerpo Porque em um glorificado corpo glorificado, no se cansa la persona, no tiene necesidad de a dormir, pessoa não se cansa, não tem ni necessidade de comer, dormir sino nem que de se comer, come, aunque puede comer. mas se desejar Se comer, deseja mesmo comer. que possa comer, se Ou pode desejar comer, recostar-se, se ou desejar pode recostar-se. se recostar, se desejar Não se recostar. Não importa. No tiene Não tem limitaciones. limitações. Cielos nuevos y tierra Céus novos e terra nova. nueva. Esté firme Esteja firme en Cristo. em Cristo. Nunca se aparte de Cristo. Nunca se afaste de Cristo por nada. Ni por nada que escuche, Nem por nada que escute, nem por nada que veja, nem por nada que faça alguma outra pessoa, nem por nada que lhe diga a você alguma pessoa para sacarlo para tirá-lo de Cristo. de Cristo. Nunca Nunca deje a Cristo. deixe Cristo. Nunca se aparte de Cristo. Nunca se afaste de Cristo. Jesucristo es la única esperanza Jesus Cristo é a única esperança de vida eterna de vida eterna para el ser humano. para o ser humano. Él es la única esperanza Ele é a de única gloria. esperança de glória. Él es la única Ele é a esperanza única esperança de transformación de transformação y rapto e rapto para los creyentes. para os crentes nele. Por lo tanto, cada día Portanto, a cada dia, agarse más de se Cristo. agarre mais de Cristo. No que Cristo se vaya a ir de usted, Não que sino Cristo se vá de você, mas que así como en que assim como un tiempo de tormenta, num tempo de tempestade, donde hay viento fuerte, onde há vento forte, usted se está fuera de la você, casa, se está fora se de agarra casa, de un árbol se bien agarra de uma agarrado, árvore bem agarrado. no para que el Não árbol para que a se vaya a ir, árvore para se que no vá, vaya a ir, sino para que a árvore não se vá, mas para que você não se vá, para que o vento não te leve. agarre usted bien de Se Cristo agarre para você que un bem de viento Cristo para que um vento de de doctrina incorrecta doutrina incorreta o un viento ou um vento de de
um ataque a la fe à fé de Cristo en de usted, Cristo em você, no vaya não a vá llevárselo levá-lo algún tipo de a algum tipo de vento así doctrinal, assim equivocado, doutrinal equivocado, de críticas ou de críticas, cualquier cosa. ou de qualquer coisa. Agárrese bien de Cristo. Se agarre bem de Cristo. Ele é Ele é nuestra única nossa esperança. única esperança. Sin Cristo, el Sem ser humano Cristo, o ser humano está perdido. está perdido. Con Cristo, Com Cristo, el ser humano o ser humano está está salvo salvo con vida, com vida eterna, con com un sinnúmero de promesas gloriosas inúmeras promessas gloriosas para ser para hechas de realidad serem tornadas realidade para os crentes em Cristo. Que Deus os bendiga. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Salvador.